Meu, e tudo isso acontece na Europa no exato momento, no dia em que vai ser fechado o acordo Mercosul-União Europeia, né? Triste coincidência. Mas você não acha que o Macron ele está se valendo disso também, desse acordo, para mostrar força interna lá para os agricultores? Olha, eu que defendo vocês aqui contra esses malvados do Mercosul. Então, ele está me parecendo meio perdido aí, que parece que ele é o Milei da Europa agora, né? Como se fosse um outsider. Ele perdeu as eleições, perdeu feio, ficou em terceiro lugar, né? E agora ele precisa arrumar um inimigo para ganhar um apoio interno. Você concorda com isso? Você acha que pode ser isso também? Mas ele não tem força hoje nem para melar o acordo. Não tem. Então, olha só que interessante isso, coach. O Mercosul é um bode expiatório, né? Isso, É isso. absolutamente irrelevante dentro do contexto econômico europeu. Por quê? Vou colocar em números aqui, vou colocar em números. A cota que o Mercosul terá para exportação de carnes, que os franceses, segundo os franceses, vai inundar a Europa de carnes, só para vocês terem uma ideia, é de 60 mil toneladas por ano. Por ano. Isso, gente, em português, é nada. Nada, 60 mil toneladas para um mercado absolutamente gigantesco como é o da União Europeia. Então, não vai haver nenhum tipo de invasão de produtos brasileiros no mercado europeu. Isso não vai acontecer. Não é porque não vai acontecer, porque vão bloquear na fronteira. Não, porque o acordo em si coloca esse número absolutamente aquém de qualquer desejo do Brasil de exportação hoje para a União Europeia. Para você ter uma ideia, Couto, é tão baixo esse valor que ele é inferior ao que o Brasil já não aceitou em 2006. Não 2016, 2006 o Brasil não aceitou 90 mil toneladas. Agora aceitou 60 mil toneladas. Ou seja, é um acordo pequeno em termos comerciais, pelo menos nesses setores. Ele é absolutamente estratégico na geopolítica, na formação, claro, de um mundo multipolar, de uma contraposição ao protecionismo de Donald Trump e de tantos outros nacionalismos. Então, sim, não adianta dizer, não é irrelevante. Não, não é irrelevante esse acordo. Agora, dizer que esse acordo vai inundar o mercado europeu, claro, não é verdade. E aí, o que acontece é que é o bode expiatório, a história fácil de ser contada, né? Porque né, a gente conhece muito bem a política também. Que história você vai contar para os seus eleitores? Que história você vai contar para aqueles que estão insatisfeitos? Eu vou contar a história que a culpa é toda do Mercosul. E aí, claro, de repente, hoje eu assistia pela web aqui as televisões francesas e todas elas colocando o Mercosul como uma grande ameaça. Olha só, que impressionante. Será ameaça com um tiquinho de comércio, né? É Eu creio que verdade. até que essa cota que haverá para o Mercosul na Europa é menor do que já é exportado hoje. Isso, exatamente. Hoje eu acho que é 70 milhões de toneladas, uma coisa assim. Thales, é muito importante que você tenha dito, porque o Brasil, sem a tarifa zero, sem a liberdade, o livre comércio, já exporta mais do que isso. Ou seja, o produto brasileiro já é competitivo sem a tarifa. A única coisa que vai acontecer é que ele vai entrar mais barato, porque não vai ser taxado na fronteira. Mas o Brasil já exporta isso. E olha só que impressionante. Esse número, outro dia me passaram uma fonte minha na Apex, me diz o seguinte, que o Brasil exporta hoje para a Arábia Saudita em carnes, para a Arábia Saudita, um país só, é mais do que o Brasil exporta hoje em carnes para a União Europeia inteira. Então, né, não é a invasão, mas, como o Coutinho Agora, disse, sim. Jamil, eu queria te perguntar o seguinte: a França tem como barrar, atrapalhar esse acordo É, do Mercosul com a União Europeia? olha, Thales, essa é uma pergunta que não tem uma resposta fácil. Em termos de números, não. Então, por exemplo, são dois processos, né, de ratificação. Um é o Conselho Europeu, precisa ter ali mais da metade, etc. E o outro é no Parlamento Europeu. Nenhum dos dois, a França sozinha, ou mesmo com a aliança com a Polônia, com a Holanda, que anteontem também indicou no sentido de que não aceitaria, não tem massa crítica, não tem voto para bloquear. Claro que a França vai tentar, claro que eles vão tentar coordenar algum tipo com a Irlanda, talvez com a Itália, mas a Itália tem uma situação muito curiosa,
que a Itália, apesar de ser um governo de extrema-direita, etc., tem muito interesse exportador no Brasil, principalmente no setor de máquinas e equipamentos, inclusive carros também. Então, a Itália está meio titubeando. Agora, a França não tem esse número de votos para bloquear. Ah, então não vale? Olha, a França é a maior potência militar da Europa. A França é a fundadora da União Europeia. A França tem um poder diplomático dentro da Europa que nenhum outro país tem, nem mesmo a Alemanha. Então, falar que ela não tem, então, relevância nenhuma não é verdade, porque, claro, ela pode jogar em outros campos. Ela pode, por exemplo, ameaçar, no caso com a Ucrânia, algum tipo de entendimento maior. Ou seja, a França não tem voto suficiente? Não, não tem. Mas ela tem um peso. É como se, vamos dar aqui um parâmetro à la brasileira aqui. É como se o Mercosul fosse fechar um acordo com, talvez, com algum país asiático, o Brasil dissesse, não assino. Aí o Mercosul fala, você é só um quarto no Mercosul, um quinto agora, né, com a Bolívia. Você é só um quinto no Mercosul, não apita. Não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade. Um pouco disso entra a situação da França. Agora, é um grande ponto de interrogação o que o Macron fará depois dessa aprovação eventual aí com a Ursula von der Leyen em Montevidéu. Ela disse o seguinte, olha, isso um diplomata me disse, que se ela embarcasse de Bruxelas para Montevidéu, é porque o acordo seria assinado. E aí ela embarca. Então, obviamente, existe a enorme expectativa de que isso aconteça de fato. Lembrando que a Comissão Europeia, que é o braço executivo do bloco europeu, ela tem um mandato para negociar, ela tem um mandato para fechar esse acordo. Depois, claro, a ratificação é uma outra história que pode levar meses ou até anos para acontecer.